Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Tá? Vamos a um aspecto desse vídeo que eu quero comentar com vocês, certo? Mas não se esqueça de se inscrever, tocar no sininho para receber notificações, deixar o seu like, tá? Se você visualizar esse vídeo, ok? E aí você contribui para que a gente, até o final do ano, chegue a pelo menos 1000 pessoas inscritas nesse canal. Beleza? Agradeço muito. Tudo aqui é de graça. Bem, vamos puxar aqui um texto que eu quero comentar com vocês. Né? Dentro do possível, eu vou comentar outros textos, mas agora eu quero comentar esse texto aqui. Tá? Diz o seguinte o texto. Imagine um tabuleiro, tá, de xadrez e frente a frente dois temíveis adversários disputando uma partida. Os adversários, duas facções extraterrestres, enquitas e enlilistas. O prêmio, a Terra. As peças do tabuleiro, os instrumentos de controle da humanidade. A partida começou lá no Antigo Egito e perdura até o dia de hoje. O primeiro lance do jogo, a criação das religiões. O segundo lance do jogo, a oficialização da nova ordem mundial. Checkmate. Muito bem. Você já deve ter percebido aqui, né, nesse texto, que eu falei num vídeo anterior que o maior controle de massa que existe se chama religião. E aí é importante a gente dizer para vocês que é muito fácil a gente fazer uma relação entre alguns acontecimentos. Tá? Primeiro, dizer para vocês assim, ó, quem é Enlil? Enlil é uma divindade da Suméria. Quem é Enki? Tá? Quem é Enki? Enlil não é outro senão o El, que depois os acádios e os babilônios vão ter no seu panteão. E depois o Enki nada mais é do que o Javé. El é o mesmo que vão colocar como Elohim, só que Elohim não é uma divindade. Elohim é um nome plural que é usado para descrever seres divinos. Então, Enlil nada mais é do que o Elohim. Tá? E Enki é Javé. Vamos lembrar uma coisa muito importante. Eles são seres completamente diferentes, porque eles têm em comum. Eles são Elohim, eles são arcontes, eles são Anunnakis. Tá claro isso para nós, né? Então, quem são esses seres? Eles são aquilo que a Bíblia chama de Elohim, aquilo que as tábuas da Suméria chamam de Anunnaki e aquilo que os gnósticos vão chamar de arcontes. Mas eles são seres existenciais, moronciais. Alguns seres vivem no universo vizinho e outros estão no universo Terra. Ok? Por que eles estão e sempre tiveram em luta? E sempre tiveram em luta. Por que Javé ocupou esse espaço todo? Javé, quem é Javé? Jeová, Alá, Brahma são a mesma figura. Você pode também, se quiser,
dizer eles são vários demiurgos. Tá? Mas é bom a gente ter consciência de que eles não criaram nada. Eles colonizaram um espaço, tá? Um plano, aonde eles chegaram e disseram, bem, vamos apossar. Enki é o deus do absurdo. Ele é o deus a divindade do interior da terra. Ligue os fatos. Ligue os fatos. Enki Javé é uma divindade ligada aos aspectos da intraterreno, enquanto que Enlil é o deus, a divindade, tá? Do espaço, do ar. É uma espécie comparada de Zeus e Hades. Já percebeu isso? Preste atenção nisso. Você pega, por exemplo, o primeiro capítulo do Gênesis começa, no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Elohim está ligado a El. A El. El. O segundo capítulo do Gênesis está ligado a Javé. Quem levou Javé para o panteão dos deuses israelitas? A tribo de Judá. Os judaítas. Porque os cainitas, né, os cainitas que viviam lá, os cananitas, cainitas é de Caim. Os cananitas já tinham um panteão divino. Quem era esse panteão? El, Baal, Ashera. Tá? Então, observe isso aí, com muita simplicidade, sem preconceito. Tá? Se você entende isso aqui, você vai entender o que está por detrás de tantas guerras, de tantos conflitos, de tantas disputas de poder, de domínio, quem quer dominar quem. Aí você acha mesmo que você tem que ter uma ideologia, né? Ou eu sou socialista, eu sou comunista, eu sou ultradireita, extrema-direita, eu sou não sei o quê. Você fica tomando aqueles ares de grupos, né? E fica nessa briguinha aqui no Brasil e fora do Brasil, que você só está contribuindo para quê? Contribuindo para essas divindades continuarem se perpetuando no poder e sugando nossa energia através do quê? Dos nossos medos, nós alimentamos esses seres. Tá? Esses seres são maus, Robson? Não. Não disse isso aqui. Mas eles são profundamente ignorantes. Quando você analisa os arcontes são absurdamente controladores. Tá? Controladores de mundos, né? São controladores da vida das pessoas. Os arcontes são sugadores de energia. Eles vivem a partir da crença. E aí, como é que a gente mantém esses seres vivos? Crendo neles, fazendo culto a eles. Toda vez que se enche um templo, uma igreja, e as pessoas ficam lá gritando e fazendo um monte de piruleta, elas estão alimentando. Mas hoje não há culto mais a Zeus. Não precisa, né? Esse ser aqui, o Enki, ele viajou de um lado para o outro, ele foi de um canto para outro. Tá? Hoje as pessoas dizem que Enlil, Enki, Javé, Baal e o Zeus são seres diferentes que se repartiram a terra e foram para... Tá? Muito bem. Dito isso aí, meu amigo, olha,
Observe o texto. O texto diz assim, né? Que o que é que eles, quais os instrumentos que eles estão usando para o controle da humanidade? Primeiro, é as religiões. As religiões. E o segundo, a nova ordem mundial. Né? Você entende aí? Né? Presta atenção. Então, se você tiver um mínimo de sensibilidade aí, eu estou dizendo que para você largar sua religião, eu não sou. Não. Agora, aqui, particularmente o meu canal, não prega religião nenhuma. A gnose não é religião, a exognose não é religião, a exofilosofia não é religião e a exoteologia não é religião. O que nós queremos muito nesse canal é preparar as pessoas para que as pessoas não venham a depois sofrer traumas terríveis na alma ao descobrirem que durante muito tempo das suas vidas estavam adorando um ser que, entre aspas, não tem nada de Deus. Ok? Não tem nada de Deus, gente. Não tem nada de Deus. Vamos parar com isso. Né? Vamos parar com isso. Vamos começar a olhar esse livro aqui com um olhar mais histórico, historicidade. Aí você vai compreender como é que um Deus... Observe só. Quando você chega ao capítulo 6 de Gênesis, observe. Se você começar a ler a Bíblia com uma outra ótica, saindo fora dos dogmas e das teologias forçativas de texto, para que você acredite em determinadas coisas, o Vaticano sabe que eu estou falando aqui é verdade. Ele sabe. Esses padres de interior não sabem nada disso. Por quê? Porque são um monte de gente bitolada que foram doutrinados. Né? Mas você, vamos lá, você chega ali no Gênesis capítulo 6, né? No capítulo 6, né? Depois lá do, eu acho que é no capítulo 6, depois lá do dilúvio, vamos aqui, vamos pegar aqui. Aí Deus abençoa Noé, né? Aí no capítulo 11, diz assim, ora, a terra tinha uma só língua e um mesmo modo de falar. Presta atenção nisso aí. Leia nas entrelinhas. Tá? E os homens, tendo partido do Oriente, encontraram uma planície na terra de Senear e habitaram nela. E disseram para uns para o outro, vinde, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Eles depois se serviram de tijolos, uma vez de pedras e betume, e de betume em vez de cal traçada. E disseram, vinde, e façamos para nós uma cidade e uma torre cujo o cimo chegue até o céu. Primeiro eles queriam chegar ao céu para quê? Claro que o texto vai dizer que eles queriam aparecer, queriam ser maior que Deus. Não é isso, não. Eles queriam descobrir quem eram esses seres. Tá? E criemos para nós e tornemos célebre o nosso nome antes que nos espalhemos por toda a terra. Eles já sabiam que iam ser espalhados por toda a terra. Porque os seres tinham, em Liu, Enki, Javé, Jeová, Alá, Brahma, e Zeus, quem você quiser colocar no meio aí, esses demiurgos sabiam que precisavam repartir. Porque divididos são fáceis de dominar esse pessoal. E aí o versículo 5 diz, o Senhor, que na verdade aqui é Javé, Enki, porém, tá? E Javé, porém, desceu a ver a cidade e a torre. Ora, um Deus onipresente, onisciente, onipotente, não precisa descer a lugar nenhum. Eles desceram como? Imagina o que eles usaram para descer. Né?
que os filhos de Adão edificavam. E o versículo diz: eles são um só povo e têm todos a mesma língua. E começaram a fazer esta obra. E não desistirão do seu intento até que tenham todo executado. Vinde, pois, desçamos, vinde, pois, vamos descer. Quem? Os seres, os arcontes, os Elohims, os Anunnaki. Vamos descer lá, vamos, né? E confundemos de tal sorte a sua linguagem que não compreendam a voz um do outro. Querem dominar? Vamos dividir esse povo. Ah, mas isso é uma linguagem simbólica para falar, porque de lá em Pentecostes vão falar uma só língua. Para com isso. Para com isso. Isso que eles querem que você acredite. É por isso que tem gente manipulada, porque eles insistem em dar conotação, quando é conveniente, ao texto bíblico. Vamos ler de modo simbólico. Aí quando é uma outra coisa, não, isso aqui é literal. Isso aqui é literal. E eles vêm usando esse instrumento aí chamado Bíblia o tempo todo para enganar todo mundo. Tanto a extrema direita como a extrema esquerda, quanto a direita, quanto a esquerda, quanto o centro, quanto quem você quiser colocar. Religiões e etc. Se tem uma coisa que é bem financiada no mundo, é religião. Tá? Queira fundar uma religião e você vai ter apoio para fundar uma religião. E vai ter até dinheiro para isso. Se falar com as pessoas certas. Muito bem. Aí você vem e diz assim, bem, então nós estamos numa guerra, exatamente. Estamos numa guerra, tá? Essa guerra tem aí esse, né? E aqui eu quero falar do Jeová. Vou dar só uma introdução. A Bíblia cita milhões de vítimas de assassinatos pela mão de Deus. Só as vítimas do dilúvio de Sodoma e Gomorra somam mais de 10 milhões. Camarada, presta atenção. Abre teu olho. Né? Em 1 Samuel 6,19, diz o seguinte: e o Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 50.000, e 70 deles por terem olhado para dentro da arca da aliança, a arca de Javé. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera, que Javé fizera. As Sagradas Escrituras narram história de uma verdadeira carnificina provocada por Deus. Nem mesmo que está aqui, né? Porque senão a gente, né? Nem mesmo você leu lá, matou tanta gente assim. Esse aí matou muita gente. Sacrificava seres humanos. Adorava uma gordura, um sangue, um churrasco, um incenso com má, finda com a, má, né? Termina com nhá, você sabe. Tem provas hoje, tem pesquisas. O incenso que Moisés usava lá dentro do recinto, que deixava todo mundo meio grogue, falando bacana, né? Esse mesmo ser está no controle de muita coisa aqui na Terra. Aí ele tem uma parte. E aí agora você vai entender por que céu. Qual era a cosmologia de antigamente? A cosmologia de antigamente dizia o seguinte: se pensava em assim,
A primeira camada é o céu, a segunda camada é a terra, e a terceira camada é o céu, terra e o abismo. Olha aqui. Você está entendendo isso aqui? Então tinha um que dominava o céu, outro que dominava a terra e outro que dominava o abismo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que todo joelho se dobre nos céus, na terra e nos mundos subterrâneos, e toda a língua proclame que Yeshua é o Senhor. Está assustado? Você vai entender por que Jesus morreu. Porque Elion mandou Jesus para cá e disse para o Javé, olha, a partir de então, esse rapaz aqui vai assumir o controle. Está lá no anúncio. Ele reinará sobre a casa de Israel. O Senhor quem? Javé, dará a ele o governo e o seu reino não terá fim. O problema é que eles decidiram não fazer o acordo, não cumprir um acordo com Jesus. Se arrependeram e disseram lá para o pessoal, vamos embora eliminar o cara. Ou a gente elimina, ou a gente perde um monte de coisa. Camarada, está muito claro para nós as coisas aí. Está tão claro que eu estou me perguntando até hoje como é que as pessoas estão achando que isso mesmo. Tá? O que é que esses, né? O que é que Enlil, Enki, Zeus, né? Tá? Aí eu venho bem aqui, eu vou dar uma subidinha aqui. Olha que sacrifícios humanos aí, né? E aqui é um comentário muito interessante, porque um estudioso da Bíblia, Steve Wilkes, contou todas as mortes contidas direta e indiretamente por Deus no nome, e em nome dele, e os somou. O total de mortes estimadas por Wilkes, né, deu 24.772.019. 24 milhões de pessoas. Isso sem contar as mortes provocadas com guerra santa, as pragas do Egito, dilúvio. O livro sagrado narra as múltiplas causas para assassinato. Um homem foi morto por blasfêmia, 3.000 homens foram mortos por adorarem um bezerro de ouro, 250 homens foram mortos queimados vivos por oferecer incenso, 24.000 mulheres foram mortas por se prostituírem. Você está me entendendo? Aí aqui tem uma frase do Papa Francisco que diz o seguinte: por meio da humildade, da introspecção e contemplação, os dogmas ganharam nova compreensão. A Igreja já não acredita em um inferno literal onde as pessoas sofrem. Essa doutrina é incompatível com o amor infinito de Deus, que nos procura para não condenar, mas para nos abraçar. Se considerarmos todas as mortes, a impressão que dá é que Deus é intolerante e nunca praticou perdão.
As religiões usaram Deus para implantar o temor aos seus fiéis. É isso mesmo. Eu, durante mais de 30 anos, fui pregador católico e eu sei como funciona isso. Tá? Eu sei como funciona a doutrinação do medo, do temor do castigo, do temor do. Né? Aí, esses líderes religiosos vão falar de amor, de um Deus amoroso, né? Que vem ao nosso encontro para nos abraçar, para não nos condenar ao inferno. A questão do inferno não é. A não existência dele está indubitavelmente comprovada. Agora, que as pessoas que morrem acabam sendo punidas por lado de lá, acabam mesmo. Porque esses seres, Enlil, Enki, Zeus, Javé, ou Jeová, Alá, Brahma, todo esse conjunto de seres que apareceram em lugares diferentes, com nomes, e às vezes era até o mesmo ser, né? É só você dar uma corrida e você verifica que Thor, por exemplo, né? É algo muito parecido com o Tupã dos indígenas. Esses seres procuraram um jeito de dominar. E a coisa melhor para dominar alguém se chama religião. Não tem outra pessoa. Nem a política dá jeito, nem a economia dá jeito. Mas uma religião dá. O problema não é se você crê ou não crê. Em quem você quer, que é o problema. Se você acredita nesse Deus que tem nas costas um morticínio. Ah, mas isso não é literal, não? É simbólico, filho? É mesmo? Tá querendo enganar quem? Né? Enlil, Enki, Zeus, Brahma, Alá. Esses seis são as mesmas figuras. Você pode chamar eles de Elohim, de Anunnaki, de Arconte, ou qualquer outro nome que tenha por aí. Reptiliano, dragoniano, não sei o quê. Você pode chamar o que você quiser. Mas eles estão aqui já há muito tempo na Terra. Tá? Eles já estão há muito tempo aqui na Terra. Né? Eles já estão há muito tempo aqui, ó, nessa região aqui. Ah, oh, Robson, isso é uma ideia de terra plana. Não. Você acredita na Terra que você quiser, meu filho. Redonda, quadrada, cilíndrica, bola flutuante, enfim. Tá? Né? Você escolhe aí como é que você quer acreditar nisso aí. Nós estamos aqui sendo dominados por seres que vieram de outras regiões e que estão em outras regiões, no espaço infinito e no plano infinito. No espaço infinito e no plano infinito. Bom? Ah, eu não acredito. Sim, tudo bem. Você não acredita? Olha, eu não vou fazer briga com você por isso. Tá? Vou fazer briga por causa disso. Eu quero só que você entenda que nós estamos limitados a esse espaço aqui e achamos que, porque enfiaram na nossa cabeça de que nós não somos lá grande coisa, somos o nitrato do quase nada. Então, portanto, nós estamos aqui. Para que a gente vai se incomodar com 700 mil pessoas que morreram nessa pandemia no Brasil? Claro, isso aí foi um sacrifício humano. Ou você acha que não?
Ah, pessoal, vamos ser sinceros conosco mesmo. Muito bem. Eu vou pedir para você, mais uma vez, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação e aproveite esse canal para meditar e acordar. Desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Se não acordar agora, talvez mais tarde seja tarde demais. Né? Forte abraço, até o próximo vídeo.